E estamos de volta com o BBcast, o seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o preview do GP da Áustria. E aqui comigo eu tenho a Débora Santos Almeida. Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais este podcast. E bom, é GP da Áustria e não da Austrália, tá? Bom, Débora, chegamos a mais uma etapa da Áustria, né? Uma pista que sempre vai e volta no calendário, mas já falamos sobre isso. E antes de mais nada, né, Débora, vamos relembrar aos nossos ouvintes sobre a nossa campanha no Apoia-se, nosso financiamento contínuo e coletivo lá na plataforma Apoia-se, que é um financiamento que auxilia aí o Boletim do Paddock, ao BBcast no seu desenvolvimento e na sua manutenção. Pagamento de servidor que a gente utiliza no site, que a cada vez mais vem trazendo melhorias para vocês e podem apostar. A partir do GP da Inglaterra teremos uma novidade muito boa para vocês. Então fiquem ligados, quem for apoiador vai receber em primeira mão o material, então vai ser bem bacana o que vai ser disponibilizado com vocês. Caso queiram saber, venham conversar com a gente, bater um papo, é só chamar a gente nas redes sociais que vocês vão ter já aí uma palhinha do que está por vir. E quem já vai ter, né, Débora, um bom acesso a esse material, a todo o conteúdo do Boletim do Paddock, são os nossos apoiadores que contribuem com uma quantia que eles têm o direito a ter a menção honrosa aqui no nosso podcast, o nome constar com as redes sociais no post, né, do programa, onde que eles interagem entre si. Então é bem bacana que durante a corrida a gente vê nossos apoiadores conversando entre si, dentro do grupo lá do Boletim do Paddock no WhatsApp, sempre rolam uns debates muito bacanas. Então são eles os apoiadores: o Ricardo Bannerman, a Maia Barbosa, Eliezer Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe, Thiago Bullet, Rafael Celone, Will Mesquita, Antony Santos, Rogério Froner, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Vale, Eric Nemes, Bruno Shinozaki e Alberto Xavier. É isso mesmo. Obrigado a todos os nossos apoiadores. E a todos vocês que estão escutando esse programa, não deixem de conferir a nossa campanha de financiamento contínuo e coletivo, onde vocês podem auxiliar no crescimento do Boletim do Paddock, do BBcast e de todos os nossos projetos, até para que a gente possa chegar em outras redes sociais e fornecer um conteúdo de melhor qualidade sempre. Então venham conferir. Bom, o que o pessoal pode conferir e é bem bacana é um post que o Bruno Scarin do Kart Bus publicou hoje, referente aos carteiros, né? Campeonato de kart amador aí que o nosso padrinho Ricardo Bannerman, também colunista do Boletim Paddock, chefia, presidia, né? Com todo amor e carinho, junto até com o Cássio Machado, aonde que nesse campeonato correm outros apoiadores com a gente, o Rafael Celone, por exemplo, o Rogério Froner. E esse post que eu estou falando tem um link dentro do nosso post, é um post dentro do post, para vocês acessarem, e lá ele dá uma palhinha da experiência que ele teve na corrida com a gente lá na Granja Viana. Foi uma corrida muito gostosa, foi sensacional dividir ali o asfalto junto com o Bruno Scarin, que é um podcaster, um divulgador aí do kartismo no Brasil, que eu acho muito legal. Então vale a pena vocês conhecerem o Kart Bus. Bom, agora vocês ficam com o spot do Kart Bus, onde o Bruno Scarin fala um pouquinho mais do trabalho dele lá no Kart Bus. Que demais, caro ouvinte do BPcast, eu sou o Bruno Scarin, eu sou host do Kart Bus, é um podcast focado na cultura do kart, então eu gostaria de te convidar a expandir o mundo do automobilismo também para o kartismo. Então entra lá em kartbus, o buzz é buzz.com.br. Valeu! Bom, Débora, depois dos trancos e barrancos que nós passamos lá no GP da França, chegamos no GP da Áustria, uma pista que ela tudo indica aí pelas boas e más línguas que poderá ser uma pista onde que a Ferrari terá um bom desempenho, a Red Bull terá um bom desempenho, mas é uma pista cheia de história, né? Ela não simplesmente surgiu recentemente, apesar de ser uma pista como a da França, ela é uma pista tida como de alta tecnologia, porque tem
todo o aporte, né, da Red Bull, mas é uma pista aí que carrega muita história no seu asfalto ali, em todo o seu contornos. Bom, a primeira corrida na Áustria foi realizada em 1964, apesar de já ter tido uma corrida em 1963, mas ela não entrou no calendário da Fórmula 1. Esse autódromo foi utilizado apenas para esta corrida porque ele não se encaixava com as normas que tinham na época e ele também era um circuito muito perigoso. Então, teve todo um processo da Áustria construir um novo autódromo para que pudesse receber a Fórmula 1. Como a gente já viu em outros países, isso era bem comum, quando uma pista não se adequava tanto ao calendário, às normas que a Fórmula 1 exigia, e até mesmo com questão de logística, como foi a da França, era comum se planejar para poder construir um novo autódromo que atendesse essas necessidades. Então, o período de 1965 a 1969 foi para a construção desse autódromo, e em 1970 a corrida retornou para o calendário da Fórmula 1. Não sei se eu vou conseguir pronunciar direito, mas o nome desse autódromo era o Osterring, e ele permaneceu de 1970 a 1987. No entanto, quando a corrida saiu novamente do calendário de 1988 até 1996, foi para que esse autódromo passasse por uma reforma para que ele pudesse voltar a atender ao que a Fórmula 1 estava precisando naquela época. Então, em 1997, ele retornou para o calendário da Fórmula 1, se chamando Anel A1, e ele foi uma corrida que permaneceu até 2003. No entanto, em 2002, a gente teve um evento que acabou mudando um pouco o curso dessa prova. Em 2002, o Rubens Barrichello estava liderando a corrida até que teve um rádio da Ferrari pedindo para que ele invertesse a posição com o Schumacher. Ele permaneceu nessa posição até a última volta da corrida e metros antes dele cruzar a linha de chegada, ele parou praticamente o carro e deixou o Schumacher passar. Nisso, o Schumacher ganhou essa corrida. Foi uma conduta que a FIA não gostou, porque teve uma repercussão negativa para a Fórmula 1 na época, então eles acabaram banindo esse tipo de prática que as equipes tinham de dar esse tipo de ordem de equipe. E começaram com essas sutilezas que a gente vê, né? Principalmente a Ferrari em muitas corridas, né? Principalmente até ao longo desse ano, que era falando assim, tá o piloto, né? Tá um pouco mais rápido que você, para poder não dar a ordem direta de inversão de posição, mas já tem um acordo, né, dos pilotos entenderem que esse tipo de fala é justamente para que se ocorra essa inversão de posição na pista. Bom, então depois de a gente ter passado por esse episódio do Rubens Barrichello, a corrida foi decidido que a última prova seria em 2003, e de 2004 a 2013 passamos por um novo período de reforma, onde o antigo autódromo teve a área dos boxes completamente destruída, boa parte da arquibancada, acabou iniciando novamente esse processo de reforma. O Bernie Ecclestone na época teve um papel muito importante, porque foi ele que conseguiu firmar esse acordo para que a corrida da Áustria retornasse para o calendário, e a gente teve a volta desse circuito com um novo nome, que aí ele voltou a se chamar Red Bull Ring, que ele é um circuito que é todo característico, né, por ser da Red Bull, é a casa da Red Bull, até porque a equipe é austríaca. Então, desde 2014, a gente tem o retorno dessa corrida com alteração no traçado, não é mais aquele traçado antigo, mas permanece muito da essência dele. Ele ainda tem bastante curvas, mesclado com algumas retas, dá uma dinâmica bem legal, e é uma prova, né, uma corrida que acaba fornecendo algumas emoções, tanto boas quanto, né, dessa parte ruim que foi como foi o episódio de 2002. No ano passado, né, a gente tava tendo a disputa de Ferrari e Mercedes, e foi uma prova que depois a gente vai falar um pouquinho no final desse programa, mas foi aonde os dois carros da Mercedes acabaram abandonando. Então foi uma prova típica, trouxe bastante
emoção para a temporada passada, e pode ser novamente uma pista que vai dar um pouco, né, uma modificada, assim, um cenário diferente do que a gente teve na França, podendo ser uma pista favorável para a Ferrari, principalmente para a McLaren, que a gente viu que é uma equipe, né, que está se dando bem em circuitos que tem curva. Então, como o circuito, né, da Red Bull acaba tendo toda essa dinâmica, pode ser que seja muito boa para a McLaren também. Assim espero, os deuses falam amém. Só lembrando que foi na Áustria a última pole do Brasil com o Felipe Massa em 2014, que foi aquela pole em que simplesmente o Rosberg e o Hamilton erraram e não conseguiram abrir novamente uma volta rápida, mas de qualquer forma a volta do Felipe Massa foi uma volta voadora. Se eu não me engano, deve ser também a última pole da Williams na Fórmula 1. Me corrijam se eu estiver errado. Então, amigos ouvintes, agora vamos falar sobre os números do GP da Áustria, a 9ª etapa do calendário de 2019. Lembrando que o primeiro GP nesse circuito, que é originário do Ring, foi realizado em 1970, como a Débora falou no início. Atualmente, o novo traçado, que assim como Interlagos teve uma diminuída para seguir as novas regras de segurança da Fórmula 1, segue desde 1997, com mudanças após ter sido adquirida pela Red Bull. O comprimento total da pista é de 4.318 metros, num total de 71 voltas. A melhor volta foi realizada pelo Kimi Raikkonen no ano passado, com 1 minuto 6 segundos 957 centésimos. Os maiores vencedores são Mika Hakkinen, Michael Schumacher e Rosberg, com 2 vitórias cada. E empatado com uma vitória temos Jacques Villeneuve, Ed Irvine, David Coulthard, Lewis Hamilton, Valtteri Bottas e Max Verstappen, para a alegria da torcida local. No campeonato de construtores, a Mercedes lidera como soberana com 4, McLaren e Ferrari com 3 e o Williams e Red Bull com 1 cada. Nos motores, a Mercedes segue com 7 vitórias contra 3 da Ferrari, 1 da Renault e 1 do antigo motor que era a Renault, que servia para a Red Bull, que é a Tag Heuer lá. Um dado que é bem interessante, fiquem atentos para quem gosta de fazer aposta: vencedores na pista, 41% partiram da pole position da pista. Então é aquela coisinha que a gente sempre fala para vocês: reparem no segundo treino livre, ele diz muito, porque ele é no mesmo horário do quali e da corrida. Depois, acho que o segundo colocado sempre se dá mal, porque ele aparece em terceiro lugar com 8% de chance. E em segundo temos o terceiro colocado com 33,33% de chance. E é engraçado, né, Débora, como é bem assim, a gente não tem um piloto soberano como é o Lewis Hamilton e o Michael Schumacher no Canadá, Senna em Mônaco. Aqui em Spielberg nós temos, né, o Mika Hakkinen com 2 poles, Michael Schumacher com 2 poles, Lewis Hamilton com 2 poles e Valtteri Bottas também com 2 poles. Jacques Villeneuve tem 1, Giancarlo Fisichella, saudoso físico, tem 1 pole, e Barrichello e Felipe Massa são os brazucas com 1 pole cada. E como eu lembrei, a última pole do Brasil na Fórmula 1 é essa do Felipe Massa. As poles nos construtores é Mercedes com 4, Ferrari com 3, McLaren e Williams com 2 e a Benetton com 1. E nos motores segue Mercedes com 7, Ferrari com 3 e Renault Playlife com 1. Gente, eu vou tentar descobrir de onde que era essa Playlife. Quem que ela equipou? Provavelmente deve ter sido Benetton. Esse motor Playlife, ela equipou a Benetton do Giancarlo Fisichella do GP da Áustria de 1998. Bom, Débora, agora aqueles que estão sendo além do Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Max Verstappen e o Gunter, outros que estão tomando as mesas de discussões dos fãs de Fórmula 1 são os pneus da Pirelli, que está dividindo aí opiniões referente a eles. E vamos falar agora das escolhas, né, que foi feita pela fornecedora italiana para o GP da Áustria. Sim, Rubens. Os pneus nessa pista eles vão ter um papel importante, pois eles podem reduzir ainda mais a volta da pole. Ela gira em torno de 1,3, então esse tempo pode ser reduzido por conta dessa goma mais macia. A gente está vendo que algumas pistas tá tendo essa redução, e esse é um circuito curto, né? Então ele pode ter
voltas mais rápidas. No entanto, por conta da sua localização, a chuva também pode chegar e ser dominante nesse final de semana. Então vamos ficar aí ligados, porque tudo isso vai ter um grande papel para o desenvolvimento tanto da classificação quanto da corrida no domingo. Os pneus utilizados para essa prova vão ser o C2 duro com faixa branca, C3 macio faixa amarela e C4 macio faixa vermelha. Eles vão ser importantes, né, para essa corrida, principalmente porque os 2 primeiros setores da pista são conhecidos como os mais rápidos e o último setor ele é um dos mais técnicos. Então, tudo isso vai contar, né, com a utilização desses pneus e como os pilotos vão lidar com as escolhas que fizeram para essa corrida, porque vai ter muita coisa aí que pode mexer só por conta disso. Bom, a Pirelli, ela mede, né, o desgaste, o estresse que o pneu recebe no circuito numa escala de 1 a 5. Na Áustria, esse estresse, né, todo sofrido pelo pneu, ele não atinge o máximo, mas só que ele fica numa média. Por quê? O estresse do pneu de atrito com o solo é de número 2. Estresse lateral, né, que é quando o carro faz uma curva, ele tem toda a pressão que ele sofre, até dá aquela força G que a gente vê bastante nos gráficos. A pressão lateral é de 3. É que por conta da sinuosidade que a gente tem na pista, o pneu acaba se desgastando e não é muito uniforme por causa desse estresse que tem, mas ele acaba ocorrendo meio que de forma igual, porque a gente tem pistas onde a gente vê pneu dianteiro sendo mais gasto ou um pneu traseiro, e nesse não. Como essa pista ela tem um bom jogo de curvas, acaba mexendo com todos os compostos e dando uma dinâmica na utilização deles. Exatamente, e é bem bacana porque a pista tem um grip de nível 2, que já é bom para questão de desgaste. A abrasividade dela é 1, é mínimo, então segue nessa, então o carro pode entrar mais rápido na curva, sair melhor, então tem toda essa questão. E downforce, aí que o bicho pega, que é importante para curvas de alta, já é nível 3, que já do 3 para o 4, 5, já é para aquela situação em que os carros, igual o da Mercedes, tem uma preferência boa nas curvas, e os carros da Ferrari também tem nas retas. Então é aquela coisa, a gente pode ver algo um pouco parecido com o que foi Canadá, Bahrein, né? Mas só que eu acho que vai ser muito mais próximos a Ferrari da Red Bull. A Mercedes vai criar uma distânciazinha, mas só que ela vai ter que ter essa questão do consumo de pneus. Então se preparem, provavelmente teremos Lewis Hamilton discutindo bastante questão de pneus nos rádios. Mas como a Débora disse, né, a Red Bull não, desculpa. A McLaren e a Renault podem também surpreender ali no meio do grid. Então vale a pena. Então, gente, não existe corrida chata. Chata é não ter corrida. Acompanhem pelos aplicativos da Fórmula 1. Vocês vão ver que acompanhar também ali o meio do grid, o meio pro final do grid, é gostoso. Então, no GP da França foi gostoso acompanhar as equipes lá mais no fundão, como estava sendo a aproximação delas. Bom, para minha alegria, teremos 3 zonas de DRS. Eu sou uma das pessoas que fala que é melhor com DRS do que sem a DRS. Então, se é para ter DRS, que tenha maior número de pontos de aferição aí, e também de acionamento do DRS. Na pista nós temos 3 pontos, então eu acho bem bacana que aqui é uma pista rápida como é a de Spielberg. Você consegue ter aquela ultrapassa, retoma, que nem um vídeo que a Fórmula 1 publicou hoje, do ano passado, do Lewis Hamilton, do Sebastian Vettel, brigando por posições. Então essa questão do DRS é legal, que pode dar essa dinâmica. Ou também não, pode ser aquelas ultrapassagens bem artificiais, mas é melhor ultrapassagens artificiais do que não termos nenhuma ultrapassagem na pista. Mais uma vez, só lembrando, antes da gente adentrarmos na corrida, relembrarmos da corrida do ano passado, que mais uma vez teremos transmissão tanto pela Sport TV dos treinos livres, né, e também em tempo real pelo site da Globo.com. Então é bem bacana, a gente acompanha a transmissão pela site da Globo.com. Quem não tem aí TV por assinatura, não precisa ficar caçando streaming adoidado, entupir o computador de vírus. É só pegar o site da Globo.com. No dia da corrida vai ter transmissão simultânea pela Globo e pela Globo.com. Então vale a pena uns minutinhos antes acessar o site da Globo.com,
acompanhar, né, Débora? Uma hora antes, eles sempre fazem a transmissão do que tá acontecendo na pista, então é legal poder acompanhar tanto o hino, formação de grid, a Mariana Becker, então vale a pena ter todo esse material. Exatamente, pessoal. Então, fiquem atentos aí, não tem como perder. Bom, o que não tem como perder é só relembrar agora o GP do ano passado. Corrida do ano passado acho que foi uma verdadeira salada e nada do que a gente esperava que pudesse acontecer foi o que se concretizou, né, ao final da corrida. O Bottas tinha largado como pole, mas o Hamilton deu aquele pulo do gato, ficou com a dianteira da prova, e o Bottas foi disputar a posição com o Raikkonen, que estava logo atrás. O Raikkonen conseguiu essa segunda posição, mas poucos metros depois o Raikkonen espalhou com o carro e o compatriota dele voltou para a segunda posição. A corrida foi se encaminhando, né? O Hülkenberg acabou tendo um problema de motor e foi uma corrida onde a gente teve vários abandonos de pilotos. No carro do Hulk começou a sair uma fumaça e ele acabou abandonando. O Bottas, pouco depois, também teve problema e abandonou. E aí já começou aquela tensão com o carro do Hamilton que estava na pista. O que ia acontecer? Bom, só um parênteses, a corrida do ano passado me lembrava muito Carros 2. Tinha o raio da morte ali. Raio da morte, carro parando, carro que nunca iria parar. Quem diria que duas Mercedes, né, iriam abandonar? E o Lewis Hamilton dentro do carro parecia o Francesco Bernotti. O que está acontecendo? Aquele desespero daquele italiano lá. Então, só esse adendo, porque na hora que a Débora começou a falar, eu lembrei disso. E como o BBcast é um podcast de cultura nerd também, vale a pena aí, pessoal, assistam um Carros, que quem sabe um dia a gente faz um review, porque tem muita coisa interessante de automobilismo nos 3 filmes. Bom, o Hamilton foi para a parada obrigatória dele, né? Aquela que é estipulada com tem que ter uma troca de pneu para um composto diferente. O Hamilton foi. A Mercedes cagou ali e ele retornou na 4ª posição. Se não fosse muito, pro final da prova ele teve que fazer mais uma parada, porque os pneus dele já estavam bem desgastados. E foi aonde ali surgiu, né, o problema com o carro dele e ele não concluiu a prova. Depois, né, desse abandono do Hamilton e do Ricciardo, a gente ainda teve o abandono do Hartley com a Toro Rosso e, portanto, com o abandono do Hamilton, o Vettel acabou vencendo. Com esse abandono do Hamilton, todas as vertentes que a prova teve, a vitória caiu no colo do Verstappen e a gente ainda teve um pódio composto pelo Kimi Raikkonen e o Sebastian Vettel. Isso acabou rendendo, né, para que o Vettel retornasse para a liderança do campeonato e desse mais aquela movimentada no que estava pegando fogo até aquele momento. Bom, amigos cabeça de gasolina, vocês viram que a etapa da Áustria pode ser sim algo bem antagônico ao que foi o GP da França. Então por isso eu recomendo a todos que fiquem atentos. Como sempre, a Débora vai estar antenada nos treinos livres, então se você não consegue, porque os treinos livres sempre caem nos horários aí de trabalho, de faculdade, de estudos, fiquem ligados no Boletim do Paddock, teremos os textos referentes aos treinos livres. Como sempre falamos, os treinos livres são muito importantes, porque Fórmula 1 que tem todos os tempos limitados para testes, os treinos livres são importantíssimos e as equipes, dentro do que é possível, extraem sempre o máximo possível deles. Convido a todos novamente a conhecer a nossa campanha de financiamento coletivo e contínuo lá no Apoie-se, link no post, tem um bannerzinho lá ao final do post convidando a todos. Também uma novidade no Boletim do Paddock, nós temos ali um banner onde nós temos um link especial para você, amigo cabeça de gasolina, que gosta de livros ou que compra bastante ali no site da Amazon. Fica aí a dica para poder comprarem o livro do Will Buxton. Fica a dica porque ele está em pré-venda, então vocês já podem adquirir. Então se você quer comprar Kindle, ferramentas, qualquer coisa, vocês podem utilizar o link, porque através da compra pelo link da Amazon do Boletim do Paddock, o que acontece? Vocês não vão ter nenhum acréscimo a mais na compra de vocês. A diferença é que, com a parceria do Boletim do Paddock com a Amazon, qualquer gasto que vocês tiverem lá dentro,
uma parcelinha bem pequena vai vir para o Boletim do Paddock, que vai auxiliar. Pode estar contribuindo com o Boletim do Paddock através das suas compras lá na Amazon. Também temos o banner dos carteiros, para quem quiser conhecer aí. Vale a pena, porque a cultura do kartismo é uma cultura muito bacana. Então, se você mora em qualquer região do Brasil, vale a pena ler nossos reviews lá, nossos debates sobre kart. Também tem os links lá para o Kartbuzz. É isso. Mais uma vez, muito obrigado a você que chegou até aqui, que ouviu o BBcast. Como sempre, fica aquele nosso pedido de coração para compartilhar, convidar amigos. Falem pra gente o que vocês estão achando do BBcast, do formato, se estão gostando ou não, se vocês querem alguma coisa. Eu acho que é muito importante vocês também vir até nós, criticarmos, elogiar, enfim, debater sobre o formato, que o BBcast está no começo, então ainda cabe muitas mudanças aí. Um forte abraço a todos e até a próxima. Conversem com a gente através da hashtag F1 no BP e até a próxima.